Vamos saber um pouco mais de informações sobre o Neymar. Com você, Fábio. Vamos lá, informação sobre o Neymar agora com a linha do tempo direitinho e as 3 pontas, né, do negócio. Hoje, pela manhã, o Jorge Jesus deu uma declaração em entrevista coletiva, basicamente descartando o Al Hilal, dizendo que o Neymar não vai ser inscrito na Liga Saudita. E isso abriu uma questão, um movimento em relação ao futuro do Neymar, que tem contrato até o meio do ano com a equipe árabe. Existia até o ano passado, e quando o nome do Neymar começou a ser ventilado, de não continuar no Al Hilal, a possibilidade de uma extensão por mais um ano, já que ele ficou basicamente um ano parado por conta de lesão, mas isso não vai acontecer. Inclusive, as informações que eu coletei do pessoal da Arábia, vou repetir porque eu sei que você gosta, principalmente do companheiro Ismael Mahmoud, é que o Al Hilal quer abrir espaço de estrangeiro no time, porque o sonho do Al Hilal é a contratação de Mohamed Salah, do Liverpool, que está em fim de contrato, também não se sabe se vai fechar ou não. O Al Hilal já admite o prejuízo em relação ao Neymar, agora quer se livrar e abre a possibilidade de se livrar dos últimos 6 meses de salário. Inicialmente a ideia é que qualquer negociação, qualquer movimentação do Neymar seja em relação ao meio do ano, porque o Al Hilal pensa que deve negociar aí com algum time da Europa, que em nenhum momento existe algum time no futebol europeu, ou até os times da MLS. E aí surgem os nomes do Inter Miami e do Chicago Fire. Inicialmente, a informação que existia era que existia o Chicago Fire e mais 2 times nos Estados Unidos, e que desses times não seria o Inter Miami, só que a informação de hoje da imprensa dos Estados Unidos aponta que o Inter Miami buscou informações sobre o Neymar. Eu consultei alguns amigos que são especialistas de futebol internacional, que acompanham lá a MLS, pessoas que têm boas relações por lá, e eles me explicaram por que o nome do Chicago Fire hoje é o principal em relação ao Neymar, e inclusive principal entre qualquer proposta que possa acontecer em relação ao jogador, ao atacante. Existe como lá na MLS, todos os times são sócios, a MLS é uma franquia, são franquias da empresa, da Major League Soccer. Existem algumas regras de bom relacionamento entre eles. E uma dessas regras, eles têm uma espécie de lista de interesses. Então eles podem colocar até 7 nomes nessa lista de interesses. Como se fosse um draft, né? Quase que um draft, mas de jogadores que estão em outros mercados. Você pode colocar lá, e aí é uma espécie de leilão. Quem colocar primeiro tem a prioridade. Não uma espécie de leilão, mas uma questão de prioridade. Você coloca lá primeiro, você tem prioridade em relação até para dar equilíbrio na liga. Jogador. E o Chicago Fire foi o primeiro desses times. 3 times colocaram o Neymar nessa lista, mas o Chicago Fire foi o primeiro. E aí, sabendo que o Chicago Fire foi o primeiro, o Chicago já fez um contato com o staff do Neymar, de um contrato de 2 anos a partir do meio do ano. Então, o Chicago não compraria, não pagaria pelos direitos econômicos federativos do Neymar, e teria ele a partir do meio do ano, já com um contrato de 2 anos. Se o Inter Miami quiser o Neymar, vai ter que pagar um valor para o Chicago Fire, porque é franqueado também. Como o Chicago tem essa espécie de prioridade, o Inter Miami ou qualquer outro time da MLS que quiser contratar o Neymar precisa pagar esse valor. Hoje o projeto apresentado pelo Chicago Fire, aparentemente em relação ao staff do Neymar, é um projeto esportivo e financeiro e tudo mais, que vai, principalmente esportivo e financeiro, que é bem construído. Só que hoje, os amigos do GE, tá, o pessoal do Globoesporte.com, trouxe a informação que eu confirmei, tá, outros portais também confirmaram, que houve um projeto que o Santos fez em 24 horas, de um vídeo que inclusive usou-se a voz do Pelé em inteligência artificial, que emocionou muito o Neymar pai. É um projeto de volta ao Santos. Mas o que eu tenho de informação em relação a isso, esse movimento do Santos? Que foi muito mais uma iniciativa, um movimento bem feito, tá, pelo que eu escutei, para pincelar o Neymar, para pinçar o Neymar em relação ao aspecto emocional, do que uma proposta concreta de contrato, de bases. Outra pessoa me disse que o Santos já tem esse projeto que já tinha apresentado ao Neymar, que é o mesmo projeto que já tinha apresentado no ano passado, quando o Neymar veio para Santos, que já tem conversas já desde a época que o Marcelo Teixeira estava na eleição, com o Neymar pai, que envolve inclusive parcerias comerciais e tudo mais, que tem a ver com a Blaze, que já é a parceira do Neymar e tudo mais, que isso, a parte financeira, a parte contratual já está completamente amarrada. Porém, o que aconteceu hoje foi só uma questão para pinçar e tentar
atraiu o Neymar pelo emocional. E o Neymar tem essa queda em voltar ao Santos. Não só por conta do clube, mas por conta da cidade, dos amigos e, sobretudo, da família. Eu trouxe uma informação lá no começo do ano passado, num pós-jogo de Santos e São Paulo, se eu não me engano, Santos e São Paulo, Santos e Corinthians, agora eu não vou lembrar, acho que foi Santos e Corinthians, aqui no Sport pro Esporte, na transmissão que eu estava, que o Neymar esteve no dia do aniversário da Nadine, mãe dele, ele disse para familiares que não estava satisfeito na Arábia Saudita e que queria muito voltar ao Brasil, que Santos era a casa dele. Ele confidenciou a pessoas próximas, que ele não tinha passado os últimos aniversários ao lado da mãe. E que está ali, próximo da mãe, próximo aos amigos. Ele estava em Mangaratiba, depois ele tem um resortzinho, lá, uma casa de praia, enfim. Um cantinho lá. Que ele tem. Para a gente matar isso, você acha que o Neymar hoje está definida a sua vida financeira? Tá. Está definida? Tá. Se está definida a sua vida financeira, o que falta para ele agora é a alegria, é a vontade É o que o Santos tenta trabalhar. E tem mais um fator. De jogar no time que ele gosta, o time que o revelou, você está entendendo? Então, o cara, quando ele avalia vários projetos, né? Então, É porque ele está almejando alguma coisa ainda na parte financeira. Se ele já conquistou tudo que ele queria, eu acho que hoje... Então, na verdade, os 3 projetos, ele tem um terceiro que corre por fora, mas que a gente não pode descartar, que é o Flamengo. Porque a PixBet, que é a patrocinadora master do Flamengo, está no páreo e quer bancar a contratação, pelo menos pagar 50% dos salários do Neymar, a PixBet bancaria. E aí tem a entrevista que o Guilherme citou, do Neymar pro Romário, no canal do Romário, enfim, que ele fala que o Flamengo, e ele já tinha dado algumas declarações, que ele gostaria muito de ter a experiência de jogar no Maracanã com a camisa do Flamengo. E em alguns outros momentos o próprio Neymar também falou sobre o desejo de jogar na MLS. Então, o que eu vejo hoje de todo esse cenário são 3 caminhos que os 3 agradam o Neymar. Bom, Um quer jogar nos Estados Unidos, outro quer voltar para a raiz dele, que é o Santos, e outro é jogar num time que ele tem um desejo de sentir a massa rubro-negra. ele tem que voltar para cá.